Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo os nossos amigos para essa palestra da noite. Não vou fazer os anúncios hoje, porque senão vai tomar tempo, né? Deixa numa próxima oportunidade. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre, deixa eu ver aqui, as obras da codificação do Kardec. Sejam bem-vindos, amigos, à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado por vocês estarem aqui para passar a palestra dessa noite. Eu peço, é, um de vocês, se puder iniciar com uma prece. A Silvana vai iniciar, né, com a prece. Então, com licença, Nestor e Beth, vou tirá-los da tela. Sejam bem-vindos a todos. Obrigado. Bem-vindo a todos vocês que vão assistir à palestra. Fiquem com Deus, com a presença da Silvana primeiro. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui junto para fazer essa palestra, né? Nossos companheiros Nestor e Beth. E sejam muito bem-vindos à nossa live. E para a gente começar, vamos então nos sintonizar com a espiritualidade. Vamos então fechando os nossos olhos para aqueles que se sentirem confortáveis. Vamos relaxando, tranquilizando as nossas mentes, tranquilizando os nossos corações, agradecendo a Deus pela oportunidade, pedindo a permissão para que possamos dar início aos trabalhos desta noite e para que a gente possa ficar bem sintonizado com a espiritualidade. Vamos então fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos então falar sobre as obras que Allan Kardec deixou para nós. E para fazer, né, a introdução dessa palestra, eu vou compartilhar com vocês sobre algumas informações que nós tivemos, né, os estudos e como todo o movimento, né, de manifestações espirituais começou. Então, assim, desde o princípio das nossas vidas, as manifestações, as influências espirituais sempre existiram nas nossas vidas, desde quando a gente já estava aqui encarnado pela primeira vez. Sempre fomos dirigidos pela espiritualidade maior, sempre fomos amparados, influenciados, até que nós fomos crescendo como espíritos, amadurecendo e fomos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e assim seguindo a nossa jornada evolutiva. E a espiritualidade sempre se manifestou nas nossas vidas, como a gente observa em muitos relatos religiosos que são contidos na Bíblia, né? Que nos contam sobre Moisés, né? Que tirou o povo judeu lá da escravidão do Egito, que esse povo na época, embora ainda fosse, né, de evolução ainda começando e tudo mais, eles já tinham a crença nessa época de um Deus único, né? Então Moisés veio, já era um espírito mais experimentado, Moisés veio então para compor, assim, para dar um empurrãozinho na evolução da humanidade. Então, tudo que Moisés fez naquela época foram manifestações espirituais, né? A Tábua dos 10 Mandamentos, né? Tudo que ele transformou, as coisas que ele fez, não foram mágicas, né? Foram manifestações espirituais, foram efeitos físicos, porque Moisés era dotado de grande mediunidade. E assim se seguiram depois, nos anos subsequentes,
muitas outras manifestações de espíritos, né? Pela fala dos profetas, quando anunciavam Cristo, quando Jesus esteve entre nós, né? Tudo que ele fez, né? Que a Bíblia diz que são os milagres, mas era toda aquela espiritualidade, aquele magnetismo dele, toda aquela mediunidade já desenvolvida de um espírito já amadurecido. Então ele fazia curas, ele fazia coisas que chamavam muita atenção das pessoas, né? E Jesus, naquela época, quando ele veio para trazer o complemento dos ensinamentos que Moisés já tinha passado, ele disse que ele estaria um tempo entre as pessoas daquela época, mas que no futuro ele traria o Consolador prometido, né? Então, assim, muitos anos se passaram, né? Mais de 2000 anos e remontando, pulando bastante assim no calendário, nós vamos lá para o século XIX. Então, no século XIX, o que foi que aconteceu, né? Aconteceram manifestações estranhas que estavam chamando muita atenção das pessoas, principalmente acontecendo na Europa e acontecendo nos Estados Unidos, né? Então eram manifestações que traziam uma energia estranha, traziam algo diferente para as pessoas naquela época, né? E na Europa, na França, por exemplo, as pessoas se reuniam em grandes salões onde aconteciam, as manifestações que aconteciam ali eram chamadas de mesas girantes. Por quê? Porque as pessoas se sentavam ao redor de uma mesa, né, nos salões, em várias mesas, e essas mesas, elas giravam, essas mesas, elas levitavam, elas subiam, muitas vezes até o teto do salão, e depois despencavam, né? Elas conversavam com as pessoas de que modo? Eles criaram, depois que já estavam ali experienciando isso há algum tempo, criaram códigos para que a mesa respondesse perguntas para eles, né? E esses códigos eram pelas pancadas, né, que a mesa fazia com as pernas da mesa. Então, estabeleceu-se lá um alfabeto. Então, uma pancada na letra A, outra pancada na letra B, e assim sucessivamente, né? Até que as palavras foram criadas, até que frases foram criadas, e assim as mesas respondiam às perguntas daqueles que estavam ali participando. Então, o que aconteceu, né? Nessa época, espíritos já aqui encarnados se encontravam em várias fases evolutivas. Então, existiam pessoas muito preparadas que participavam dessas manifestações. Então, espíritos que já tinham luz, né? Espíritos que já vinham com uma missão de esclarecimento aqui para nós, né? Para a humanidade, e outros tantos que só viam naquelas manifestações das mesas girantes um divertimento. Então, para eles, aquilo passava como não, era um passatempo, era uma futilidade, não tinha assim nada de muito sério naquilo, era apenas uma diversão, como a gente falaria hoje, uma curtição, né? Só que as pessoas que estudavam, as pessoas que eram sérias, né, elas começaram a observar esses fenômenos, essas manifestações, e começaram a achar que tinha alguma coisa a mais ali, algo que valeria a pena estudar. E por essa época, que é nos meados de 1850, né, vivia naquele local um senhor muito respeitado chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele era um professor que vinha da linha de ensino de Pestalozzi, era um ser muito sério, muito íntegro, muito inteligente. Boa noite. Muito inteligente, com senso crítico muito aguçado, pesquisador, escritor, né? Ele falava muitas línguas, ele era alguém muito preparado. E seus amigos cientistas e pesquisadores, né? Porque por essa época na França acontecia muita coisa relacionada às ciências, né? Relacionado à beleza, à literatura, às artes. Então a França era assim
né, um local onde tudo acontecia. Por isso que muitas vezes se referiam à França como a cidade-luz, porque trazia a luz do conhecimento ali para as pessoas, né, conhecimento em todos os sentidos. Então, os amigos desse senhor Hipólito, né, desse professor, escritor, convidaram ele para participar de uma dessas manifestações, né? E ele assim, sempre evitando, porque ele achava aquilo tudo muito fútil, né? Achava que aquilo era algo assim de ilusionismo, era algo de pessoas que queriam fraudar, queriam ganhar vantagem em cima da ignorância das pessoas. Então, ele não se interessou em conhecer. Mas, no ano de 1851, um amigo seu que estudava muito magnetismo foi muito enfático, né, e convidou-o com muita insistência a comparecer lá para poder então presenciar essas manifestações. Então o professor Hipólito foi, só que antes dele se reunir com esse pessoal na casa da senhora Blaine Maison, ele fez uma investigaçãozinha discreta lá, sabe? Ele olhou se não tinha nenhum fiozinho, né, ali escondido, olhou se não tinha nada que poderia, né, alavancar essa mesa para o alto, começou a olhar e tudo, e realmente percebeu que, pelo menos aparentemente, ali não tinha nada de fraude. Então iniciou-se, né, aquela sessão e ele pôde presenciar as coisas que as pessoas viam no salão, né? Então ele conseguiu perceber que de fato as mesas, por alguma coisa que ele ainda não entendia, elas se manifestavam, né? Então ele viu ali, né, naquela experiência que ele teve, ele viu ali que era algo que valia a pena ser pesquisado, porque uma mesa por si só, né, ela não poderia estar respondendo perguntas, ela não poderia estar tendo raciocínio, respondendo palavras que denotassem inteligência. Então ele começou a pesquisar. E pouco tempo depois, ele foi verificando que ali realmente residia algo muito importante, que eram manifestações dos espíritos, né? E como ele, professor Hipólito, era uma pessoa muito séria, muito estudioso, muito crítico, então ele começou a estudar aqueles fenômenos todos, ele percebeu a importância, né? E nas manifestações que se sucederam, né, a todos esses encontros que ele foi tendo, ele conseguiu entender que eram as comunicações dos espíritos, que eles estavam ali para passar uma mensagem para todos, para trazer conhecimento, para trazer luz, para ajudar na evolução das pessoas, e assim ele continuou com as suas pesquisas, né? E ele, nessa época, foram surgindo outras pessoas que o auxiliaram ali. Então, ali já não se desenvolvia mais apenas o aspecto do efeito físico, né? Mas a mediunidade já se realizava ali para que ele pudesse, né, estar fazendo essa pesquisa. Ali já se realizavam médiuns com outras capacidades além de efeitos físicos. Então, médiuns que tinham a capacidade de escrever, então passavam as mensagens dos espíritos pela escrita, que era a psicografia. Outros tantos médiuns podiam falar, expressar o que os espíritos queriam por intermédio da fala, né? Outros espíritos podiam se manifestar pela vidência, né? Então, o médium que tinha essa condição relatava tudo que ele estava vendo, que era extrafísico, né? E assim foi nascendo, né, o espiritismo. Assim foi nascendo essa ciência, essa filosofia, essa religião. E assim, então, Kardec, com a ajuda desses médiuns, né, ele foi elaborando a primeira obra, né, que se chamou o Livro dos Espíritos, né? Então, esse Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857
E ele é um livro que traz toda a base da doutrina espírita. Então, ali são explicados muitas coisas relacionadas à natureza dos espíritos, né? A como o mundo foi criado, né? Qual é a função nossa aqui, por que nós estamos aqui, né? Então, ele elaborou esse primeiro livro com perguntas e respostas. Ele fazia perguntas aos espíritos e os espíritos respondiam, né? Aí essas mesmas perguntas que ele fazia para um certo grupo de médiums, ele transferia essas perguntas para médiums de outros locais, de outros países, né? Pessoas que não se conheciam, que não se conversavam, né? Então ele reunia todas as respostas que ele tinha de diferentes fontes, né? Para extrair dali aquelas que tinham algo em comum umas com as outras, aquelas que se repetiam, porque uma vez que essas respostas se repetiam, poderiam ser consideradas verdade, porque eram respostas que vinham de diferentes lugares onde um não se comunicava com o outro. Então não tinha como ser uma fraude, não tinha como ser uma mentira, uma inverdade, né? E assim ele foi coletando, né? Foi um trabalho super árduo que ele teve, ele foi coletando, e a primeira edição do Livro dos Espíritos teve em torno de 500 perguntas, e depois, futuramente revisada, atualmente ela tem 1.019 perguntas. Então, ali se encontra toda a filosofia, toda a ciência, toda a religião espírita explicada pelos espíritos de luz, comandados pelo Espírito da Verdade. E um desses espíritos de luz, né, numa de suas comunicações, revelou para o professor Hipólite que eles já haviam se conhecido em encarnações passadas e que ele havia sido um sacerdote druida, né, um sacerdote que viveu na época dos celtas, e naquela época ele tinha o nome de Allan Kardec. Então, o professor Hipólite adota esse pseudônimo de Allan Kardec para as obras do Livro dos Espíritos e as obras que se seguiram, para que, né, como ele já tinha editado tantas outras obras didáticas, né, que não se confundissem os conteúdos de uma obra e outra. Então, foi assim que nasceu o Espiritismo. O objetivo foi de trazer esclarecimentos para toda a humanidade, reforçar tudo que Jesus falou na época que ele aqui esteve, né? E trazer mais luz, trazer mais esperança, né? Para todos que estavam aqui, né? E para que a gente pudesse entender que uma fé raciocinada, né, é a melhor fé, é o melhor instrumento que cada um de nós tem, porque nós conseguimos entender pelo Espiritismo o que nós somos, né, por que nós estamos aqui, para que a gente veio e qual é a nossa destinação futura, tá bom? Agora a gente continua com a Beth. Depois, né, dessa explanação fantástica, a gente entendeu, né, como surgiu o Espiritismo. O Allan Kardec, 2 anos após o início das suas investigações, ele ficou convencido de que eram os espíritos que se manifestavam. Então, ele publicou, em 1858, um livrinho chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Na verdade, era assim um vocabulário espírita, tinha 160 verbetes. E logo ficou esgotado, só que Allan Kardec não reimprimiu, porque ele mesmo disse que aquele livro estava bastante incompleto. Então, esse livro, primeiro estudo sobre a mediunidade foi substituído em 1861 pela edição do Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. E o Livro dos Médiuns reúne todas essas observações, né, esses estudos que foram feitos ao longo desses anos. O objetivo da obra, segundo o próprio Kardec,
dar um caráter sério ao espiritismo, em vez de assim, né, mediunidade é passatempo, é divertimento, como muitos pensavam lá no século XIX, com o fenômeno das mesas girantes. E o Livro dos Médiuns traz um estudo das diversas modalidades de comunicação entre os homens e os espíritos, como a Silvana, né, nos explicou, a mediunidade sempre existiu, mas ela vinha recheada de superstições, inclusive no século XIX, muitos acreditavam que o médium era um doente mental, e a gente, então, lê, né, no livro dos médiuns, toda uma explicação, né, que a Allan Kardec traz. Na página de apresentação do livro, está escrito assim: Espiritismo Experimental, Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, é um manual muito didático sobre mediunidade, porque o Allan Kardec foi um educador, e ele é constituído de duas partes. Na primeira parte, o Allan Kardec traz as noções preliminares, são 4 capítulos, que fala sobre o que é espírito, aborda o tema charlatanismo, fala também de loucura. Na segunda parte do Livro dos Médiuns, que tem 32 capítulos, a gente aprende sobre os vários tipos de manifestações. As manifestações físicas, então, ruídos, transportes de objetos, aparições, as manifestações inteligentes, psicofonia, quer dizer, o médium fala a mensagem do espírito, psicografia, a mensagem escrita, ou pictografia, que é uma pintura mediúnica, e como o próprio Kardec fala, né, o objetivo do Livro dos Médiuns é indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, né, de uma forma segura, a necessidade de dar à mediunidade um emprego útil, né, não assim, buscar objetivos fúteis como simples divertimento. O outro objetivo do Livro dos Médiuns é também guiar os observadores das sessões espíritas, né, ou sessões mediúnicas, um termo ou outro, né, são sinônimos, para que entendam o que está acontecendo, assinalar os obstáculos que surgem para o médium e para a equipe que está lá nos trabalhos mediúnicos, indicar os meios de conseguir boas comunicações. Então, ele mesmo fala, o codificador, que essa obra não é dirigida somente aos médiuns, mas a todas as pessoas que venham a observar um fenômeno mediúnico. E ele recomenda, por fim, que a mediunidade deve ser estudada, assim, levada com muita seriedade. Seria bom que se estudasse num grupo de estudo, e toda essa fenomenologia mediúnica, que ele também às vezes fala em paranormalidade. Agora nós vamos chamar de novo a Silvana. Oi, pessoal, estou de volta. Então, dando continuidade, depois do Livro dos Médiuns, aí então veio, lançado em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como o Espiritismo ele traz para nós, né, essas características que têm a ver com a parte científica, né, com a explicação das energias e tudo mais, com a parte filosófica, né, porque pelo nossa postura perante a vida, né? As coisas que nós precisamos fazer para nos modificarmos, né?
E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz para nós, bem forte, a parte da religião, a parte moral, né? Então, aqui nesse livro, são explicadas muitas passagens da vida de Jesus, né? Muitas explicações sobre o Evangelho que ele deixou, os seus ensinamentos, né? As explicações das parábolas, porque muitas vezes, né, Cristo também, ele era um professor. Então, como um bom professor, ele criou uma estratégia para que ele pudesse, assim, é, abarcar, né, a maior parte das pessoas ali, para que conseguissem pelo menos um mínimo entendimento sobre o que ele estava ensinando ali, né? Então essas parábolas eram histórias, né, recheadas de situações do cotidiano daquelas pessoas. Então por isso que quando a gente nos dias de hoje, a gente for ler uma parábola, né? A parábola dos talentos, que é meio complicada para entender, a parábola do semeador, a parábola da festa de núpcias, né? Então, existem termos ali, existem coisas estranhas ali que a gente fica pensando se Jesus ele, né, veio trazer mensagens de paz, mensagens de amor, por que que tantas vezes ele terminava as parábolas dizendo que as pessoas eram condenadas ao sofrimento e ao ranger de dentes? Então eram todos termos que assim chamava a atenção das pessoas que viviam naquela época, né? Então os espíritos trazem para nós as explicações sobre o que de fato, né, se inseria de mensagem, de ensinamento dentro, né, daquelas histórias, né? Então veio trazer luz para nós, veio trazer esperança. E o objetivo desta obra, além de clarear para nós, né, além de simplificar para nós o entendimento do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, isso também é para que a gente consiga, desta forma, pelo entendimento, pelo raciocínio, né, unido à nossa fé, a fé que nós temos, podermos, assim, usar o Evangelho realmente como um guia de luz das nossas vidas. E por intermédio desses ensinamentos, sendo eles bem exemplificados, bem entendidos por nós, vai produzir em nós aquela condição de nos modificarmos, né? Porque é isso que a religião faz com a gente, né? A religião nos religa, né? O religare, nos liga novamente à nossa essência, aquilo que realmente no nosso íntimo nós somos, né? Porque o Espiritismo ensina para nós não somos o corpo físico, né? Nós temos o corpo físico, ele é muito importante para nós, é ele que abriga o nosso espírito, é ele que proporciona para nós as condições de interagir nesse mundo, né, as condições de estarmos aqui aprendendo e evoluindo. Então, esse livro, bem estudado, bem entendido, lido sempre, porque a cada vez que a gente lê, né, mesmo que seja o mesmo capítulo, mesmo que seja a mesma parábola que a gente vai estar lendo, os mesmos comentários, à medida que nós vamos amadurecendo como espíritos, nós vamos percebendo que existe um ensinamento a mais ali, né? Nós vamos tendo uma interpretação diferente, nós vamos tendo uma visão diferente, né? E o Evangelho no Lar ele é muito importante para nós, né? Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós conseguirmos fazer a prática do Evangelho no lar, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos numa determinada hora, uma vez por semana, né? Então nós temos esse contato maior com a espiritualidade, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso lar para receber o amparo espiritual, né? Então é um livro como todos os outros, muito importante para nós, como guia, como algo para nos dar força, nos dar coragem, nos dar esperança e compreender, além da fé que nós temos, né? Compreender também com o nosso raciocínio as mensagens e os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus deixou para nós.
Então, agora a gente vai, então, com a Beth, novamente, porque ajeita-se, Beth. Boa noite, é minha vez. É um prazer participar desse trio, né? Que eu acho que é uma coisa meio inédita. E a gente, quando pensou em fazer isso, procuramos um tema ou uma explanação que pudesse todos participarem um pouquinho, né? E escolhemos sobre as obras de Kardec porque a gente entende que tem um conteúdo maravilhoso e é a base realmente dos ensinamentos que a gente tanto tem a oportunidade de estar expondo nas nossas palestras, né? Então, me foi dado a oportunidade e quando nós falamos assim, quem vai fazer o quê? Eu levantei a mão primeiro e falei, gostaria de falar sobre o céu e o inferno, o quarto livro da codificação de Kardec. E eu pedi isso porque é um livro que eu gosto muito, já fiz algumas palestras sobre ele, e é um livro que me toca bastante por uma série de coisas que me ajudaram no desenvolvimento da minha vida e tem me orientado em muitas coisas. Não que os outros livros não sejam importantes, todos eles têm enorme valor, todos eles têm um enorme sentido, né? E fazem parte realmente de uma grande obra, que é essa obra da codificação da doutrina espírita, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o Céu e o Inferno, todo mundo conhece o livro como Céu e Inferno, mas na realidade ele poderia chamar a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, nós vamos estudar o Céu e o Inferno para conhecer sobre a justiça divina. E todos nós sabemos que a justiça divina, ela é irrepreensível. Deus é totalmente justo, né? Se ele não fosse totalmente justo, ele não seria Deus. Então, essa publicação do Livro dos Espíritos, ela foi feita em 1865 na França, e como eu disse para vocês, é o quarto livro da codificação kardeciana. Essa obra, para vocês entenderem um pouquinho, ela é dividida basicamente em duas partes. Na primeira, intitulada como Doutrina, Kardec ele realiza um exame crítico. Até a Silvana falou, Kardec era crítico, né? Ele era um professor, ele até era meio cético em algumas coisas. E Kardec faz, através desse exame crítico, ele procura apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico. Ou seja, ele faz uma análise da nossa doutrina em relação à filosofia e à ciência. Também contém uma análise comparada de diversas crenças, não só do espiritismo, né? Diversas crenças sobre o céu e o inferno, porque o céu e o inferno não é uma preocupação, não é um estudo somente da doutrina espírita, mas também de outras religiões irmãs nossas. Fala também sobre o que são os anjos e os demônios, e as penas e as recompensas futuras. Não é? Os dogmas das penas eternas. Será que nós somos fadados a vivermos eternamente sofrendo? Examina também, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. Nós sempre ouvimos que a fé que se sustenta é a fé raciocinada, não é? E ele vai falar exatamente sobre isso também nesse livro. E ele fala, inclusive, de contestações de argumentos tirados da própria lei da natureza. Tudo está em sintonia, Deus é perfeito, Deus criou tudo numa completa sintonia. Então, nós vamos observar nos livros de Kardec, todos os livros eles têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia, nos levam para o mesmo caminho. Tá? Uma obra acaba complementando a outra. Então, são examinados assuntos como as causas do temor da morte. Quem não tem medo da morte? Pelo menos um pequeno receio. Vamos examinar também sobre, será que existe o céu? Será que existe o inferno? Vamos examinar os limbos. E vamos falar de maneira diferente dentro desse livro, o quadro do inferno pagão, como o inferno pagão é estabelecido, é pensado. O esboço
do inferno cristão. Olha só quantos tipos de inferno que tem. O purgatório, as doutrinas das penas eternas, como nós falamos, e vamos falar sobre o Código Penal da Vida Futura. O que é esse Código Penal da Vida Futura? Kardec, nesse livro, ele nos coloca diversos artigos sobre esse código, que seria interessantíssimo se um dia nós pudéssemos pegar esse código e analisar. E aí vocês vão observar que dentro desses códigos tem muitas respostas de coisas que há muito tempo nós estamos procurando uma saída. E através desses códigos nós vamos entender isso. Vamos também falar sobre os anjos, nosso mentor, nosso guia espiritual, segundo a igreja e ao espiritismo. É diferente. Vamos falar também sobre a origem da crença dos demônios, segundo a igreja e segundo o espiritismo. Será que para o espiritismo existem os demônios? Qual é a diferença do sentido desse estudo entre nós e nossos irmãos, por exemplo, irmãos católicos, irmãos evangélicos? Vamos falar também da intervenção dos demônios nas modernas manifestações e aquilo que a doutrina gosta muito, né? A invocação dos mortos, ou seja, a relação com o mundo espiritual. Tudo isso nós temos nesse livro, não é? E na segunda parte, isso tudo que eu falei para vocês tem só na primeira parte. É um livro bastante complexo. Na segunda parte, Allan Kardec reúne várias dissertações de casos reais, com o propósito de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, dando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito em perfeito equilíbrio das leis divinas. Equilíbrio da lei divina, tudo está em equilíbrios dentro dessas leis. E Kardec, ele era um médium, e ele tinha a capacidade de conversar com os espíritos desencarnados ou já num bom tempo no mundo espiritual. E aí ele pega esses relatos e os principais ele coloca no livro. Se der tempo, nós vamos ler um relato muito rápido sobre isso. Consta nessa parte narrações, através desses relatos, de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e espíritos obstinados. Qual será desse espírito que nós somos? Será que nós já somos espíritos felizes, realizados? Será que ainda nós somos espíritos totalmente infelizes, que nós não evoluímos nada? Ou será que nós somos espíritos medianos, ainda em fase de evolução? Não é? São dezenas de diálogos que foram estabelecidos com diversos espíritos, nos quais eles narram as impressões que trazem do além-túmulo. E esses diálogos esclarecem como os diferentes tipos de caráter influenciam no desencarne das pessoas. O céu e o inferno. Assim, ele coloca ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. Deus é perfeito em tudo o que faz, e na sua justiça não seria diferente. É uma obra fundamental e esclarecedora para o entendimento das palavras de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Eu queria dizer para vocês que desde que eu comecei a participar da doutrina espírita, há cerca de 13 anos atrás, ou seja, ainda sou muito novo na doutrina, eu sempre ouvi sobre causa e efeito, ação e reação. Eu tenho certeza que vocês também ouviram sobre isso. Por muito tempo, eu pensei que isso servia de parâmetro somente para quando estávamos encarnados nesse plano. Todavia, na medida que aprofundei meus conhecimentos, em especial, tendo a oportunidade de ler o livro do céu e o inferno, percebi de forma clara que isso se estendia
por toda a nossa eternidade, por todas as nossas encarnações. E na medida que levamos as consequências de nossos atos e escolhas para o mundo espiritual, continuamos assim a nossa caminhada. Ou seja, após a morte física, ela não interrompe as respostas, as consequências dos meus atos. E nem após a minha morte física, eu deixarei de continuar a ser tudo aquilo que eu fui no meu desenvolvimento quando eu estive na última vez encarnado. Aquela história que você morreu vira santo, pessoal, lamento informar, mas isso não existe. E através desse livro, eu pude perceber que sem a convicção que a vida continua, não poderemos entender a justiça divina. Nós, como seres humanos limitados, nós temos uma visão muito pequena daquilo que nos acontece, daquilo que nos aconteceu. Muitas vezes nos sentimos prejudicados, maltratados, lesados, mas nós não temos a visão, que logicamente Deus tem, não é? Que aquilo que está acontecendo é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e acima de tudo, aquilo é justo. Então, essa justiça está aplicada em todos os momentos de nossa existência, em todas as nossas encarnações, e chegar à completude espiritual, maior objetivo de todos nós, passa necessariamente por esse caminho de boas escolhas e de boas ações. Assim, este livro passou a ser para mim um grande mestre, escrito pelo nosso maior mestre dentro da nossa doutrina espírita. Penso eu que em todas as outras obras são sim muito importantes e que cada um tem seu valor especial, mas que o livro do Céu e Inferno transcende em muito no esclarecimento do significado e da importância de nossas ações. Porque antes de entrar na doutrina espírita, eu vim da religião católica. E o céu, o inferno e o purgatório era para mim uma condição imposta por um ser transcendental a julgar as minhas condutas, as minhas ações na vida terrena. Com o entendimento desse livro, ficou bem claro para mim, primeiramente, que podemos viver o céu e o inferno ainda encarnados, pois essas sensações de estar bem ou ruim não dependem necessariamente de estarmos apenas no plano espiritual, mas que refletem nossas sintonias e nossas escolhas. E que a passagem para o mundo espiritual e o local onde ficaremos, com quem nos relacionaremos, estará diretamente interligado com o nosso desenvolvimento, ou como dito acima, com a nossa sintonia. Então, são estas e outras razões que me chamaram a atenção sobre esse livro. Logicamente que não é possível falar sobre todos os aspectos dele, mas vou citar agora um pequeno texto que está bem no início do mesmo, e pelo menos para mim, retrata um dos maiores medos que tinha, que relaciona a morte física e o que esperar após isto. O texto está no capítulo 1 e tem o tema O Futuro e o Nada. A realidade é que nós vivemos, pensamos e agimos. Também é verdade que morremos. No entanto, ao deixar a Terra, para onde vamos? O que será de nós após a morte? Vamos estar melhor ou pior? Continuaremos existindo ou não? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para sempre ou ser para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se acabará com a morte? Vale a pena pensarmos sobre tudo isso? E todo homem tem a necessidade de viver, de desfrutar as coisas boas da vida, de amar e de ser feliz. Digam
Digam para aquele que sabe que vai morrer que ainda ele viverá, ou que a hora da sua morte ainda não chegou. Digam, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi agora, e o seu coração se encherá de alegria. Mas para que servem esses desejos de felicidade se basta um leve sopro para dissipá-los? Será que pode haver algo que cause mais desespero do que o pensamento de uma destruição absoluta? Na destruição das nossas mais sagradas afeições, da inteligência, do progresso realizado, do saber adquirido com muito trabalho, tudo seria desperdiçado, tudo estaria perdido. Qual a necessidade de empregar todos esforços para nos tornarmos melhores, para corrigir as más paixões, para aprimorar nosso espírito, se de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E principalmente, diante da ideia de que talvez amanhã todas essas coisas não nos sirvam mais para nada. Se o pensamento que tudo termina com a morte fosse correto, o destino do homem comum seria 100 vezes pior do que o homem embrutecido, porque esse vive inteiramente o presente, visando a satisfazer apenas os seus apetites materiais, sem nenhuma preocupação com o futuro. Entretanto, uma secreta intuição nos diz que isso não pode ser assim. Para concluir, eu repito, é um livro fascinante, que é capaz de abrir nossa visão mais do que mental, mais que espiritual, e nos cria alternativas de pensamento que nos conduzam para o real que devemos seguir. Sem magias e sem mentiras, Kardec, através desse livro, a cada um de nós, a esperança, ele nos abre de dias melhores e vidas melhores, partindo sempre de nossas atitudes e escolhas, e nos mostrando claramente que vale a pena melhorar-se e buscar a sintonia com o Criador através de atitudes do bem e do amor. É isso que eu queria falar para vocês desse livro. Seguindo, eu acho que agora é a Beth, né, Beth? Então, né, Allan Kardec publicou esses 4 livros, né, na sequência. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. E a 5ª obra foi a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é o título completo. Então, esse livro foi publicado no dia 6 de janeiro de 1868. E a gente lê lá na primeira página, Allan Kardec escrevendo: a doutrina espírita quer dizer, é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese, quer dizer, a origem do universo, a origem da Terra, a origem do homem, de acordo com as leis da natureza, porque no século XIX, muitas pessoas, ainda mais do que hoje, né, acreditavam que a Terra tinha sido formada num período de 24 horas, acreditavam no mito de Adão e Eva, que povoou todo o planeta, né? E aí o Allan Kardec fala: Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela abrogação delas, ou seja, pela eliminação, pela anulação. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E Allan Kardec nos explica que a Gênese, essa obra, a Gênese, é consequência das aplicações do Espiritismo, né? Primeiro, houve a observação dos fenômenos mediúnicos, utilizando o método experimental, científico, tudo com lógica, com raciocínio, ou seja, dentro da ciência. E a consequência das informações que vieram do plano superior, né, então,
O conhecimento das leis de Deus formou um corpo de doutrina, um conjunto de princípios, que nada mais é do que uma filosofia. A Gênese, diz Kardec, né? Então, é tanto ciência como filosofia. E nesse livro foi o próprio codificador, Mestre de Lyon, que escreveu a maior parte dos textos. Ele justamente aborda diversas questões de ordem filosófica e científica. E a Gênese é formada de 3 partes. Então, a primeira parte é Gênese, né? Que é a origem do universo. A segunda parte, os milagres. E a terceira parte, as predições. Por que ele pegou esses 3 temas bem abrangentes, né? Porque no século XIX havia interpretações muito diversas a respeito da origem do universo, a respeito do que seria milagre, de como, né, o que é uma predição, uma profecia. Então, eram interpretações muito divergentes, segundo vários pensadores, e havia muita polêmica. Então, Allan Kardec relacionou esses 3 temas, Gênese, milagre e predições, com as novas leis que foram reveladas pelos espíritos superiores da codificação, explicando que existem 2 forças que regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. E da ação simultânea desses 2 princípios, né, o princípio material e o princípio espiritual, é que nascem os fenômenos especiais, que são as profecias ou os milagres, entre aspas, né? Diz ele, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. O Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos que eram incompreendidos, por alguns até considerados inadmissíveis, né, assim, impossíveis de acontecerem. E, por exemplo, os milagres, né? Os milagres, a gente fala entre aspas, então tem muitos relatos de milagres lá no Evangelho, não tem nada de sobrenatural. Por quê? Deus não muda as suas leis. Então, as 3 partes desta obra. Primeira parte, a Gênese. Tem 12 capítulos, que fala dos caracteres da revelação espírita, fala de Deus, fala do que é o bem e o mal, de instinto e inteligência, da criação do universo. Então, o termo que lemos lá é uranografia geral. Uranografia é astronomia, né? O estudo dos astros. E aqui, nesta parte, a Gênese traz reflexões a partir de mensagens recebidas por CF. A gente lê lá escrito CF. Quem foi CF? Camille Flammarion. Foi um grande médium e um grande astrônomo. E também, nessa primeira parte, a gente lê sobre a formação dos mundos, sobre a formação do nosso planeta, sobre os períodos geológicos da Terra, sobre a origem dos seres vivos, sobre a origem dos espíritos. No século XIX, isso era tudo muito nascente. A ciência ainda nem tinha chegado na teoria da evolução das espécies, por exemplo. A segunda parte os milagres, são 3 capítulos que falam de fluidos, de perispírito, de sonhos, de sonambulismo, de obsessões e dos milagres do Evangelho. Milagre, né? Milagre é um fenômeno natural cuja causa a gente não conhece. Por enquanto não conhece, mas que futuramente, com o desenvolvimento das ciências, das leis de Deus, poderemos entender. E a terceira parte, as predições, tem 3 capítulos. Predições do Evangelho, que são as profecias, sinais dos tempos e nova era.
E Allan Kardec explica, né, que os materiais se achavam prontos. Então, tudo aquilo que ele observou ao longo de todos aqueles anos, as conclusões a que ele chegou, que vinham sendo elaborados já há longo tempo, né, ele foi reunindo e que até então não tinha chegado um tempo para publicar. Escreve Kardec, era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade e, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. Então, todo tem o seu momento certo, né? E Espiritismo não tem mistérios, não tem teorias secretas, mas tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Então, agindo dessa forma, Allan Kardec evitou qualquer precipitação na publicação das suas obras. Olha quanta maturidade, quanto cuidado, quanto bom senso. E ele fala, né, que a parte 1, no capítulo 1, chama-se Caracteres da Revelação Espírita. Ele diz que aí é que está o nó da questão em relação ao que é o Espiritismo, né? Porque a revelação quais são os caracteres da revelação espírita? É que a revelação é dos espíritos, não de um espírito. Como a Silvana explicou, né? Moisés trouxe a primeira revelação, Jesus trouxe a segunda, mas a terceira revelação não foi um espírito que trouxe, Allan Kardec só reuniu toda essa informação, codificou, mas a revelação é dos espíritos, enfatiza Kardec. Então, é um ensino coletivo, que chama-se doutrina dos espíritos, por isso que chama doutrina dos espíritos. Então, existe uma generalidade, uma concordância no ensino, que esse é o caráter essencial da doutrina espírita, essa coletividade concordante, passada pelo crivo da razão. E, até hoje, nenhum ensinamento que está em qualquer obra da codificação, que todas foram escritas no século XIX, foram desmentidas pela ciência. Alguns fatos ainda não foram comprovados pela ciência, mas não foram desmentidos. É que ainda não existe metodologia suficiente para comprovação, né, desses fatos. Então, a Gênese, que foi publicada em 1868, traz informações que a espiritualidade revelou quando a humanidade já estava pronta para receber. E aí, né, isso aconteceu no século XIX, décadas se passaram, muitas descobertas científicas aconteceram, né, nesse século XX, vem acontecendo agora, século XXI, e tem 2 livros psicografados por Chico Xavier que merecem a nossa atenção como uma continuidade do livro A Gênese, porque também esses 2 livros trazem informações científicas e filosóficas, como é o caráter desse livro, dessa quinta obra da codificação A Gênese. Então, em 1939, Emmanuel trouxe-nos o livro A Caminho da Luz, que fala da origem do nosso planeta, a gênese planetária, fala da formação dos povos. E, em 1858, André Luiz trouxe o livro, o Espírito André Luiz, Evolução em 2 Mundos, considerado uma das 10 obras-primas da doutrina espírita, Evolução em 2 Mundos. E aí, né, a gente entende que o espiritismo é progressivo. Allan Kardec mesmo já tinha dito, se um dia a ciência comprovar algum erro na codificação espírita, fiquemos com a ciência, que traz a comprovação dos fatos. E Emmanuel também, ele falou para o Chico, se houver alguma divergência entre eu e Kardec, fique com Kardec. Kardec, o bom senso encarnado.
E agora nós voltamos com Nestor. Bom, pessoal, primeiramente nós vamos fazer a nossa oração final, né, pelo tempo, né, e queria agradecer pela participação de todos que estão vindo ao vivo, né, e aqueles que possivelmente aí no futuro também vão ver. A ideia nossa hoje foi passar apenas algumas coisas sobre essa codificação, alguns livros, né, faltou ainda o livro que é o Espiritismo, que infelizmente não deu tempo, mas não vai faltar oportunidade. E queria pedir, né, por favor, quem desejar fechar seus olhos, a gente possa se ligar à espiritualidade amiga, os nossos mentores, os mentores da nossa casa, os mentores da casa SEAC, a todos os mentores do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Agradecemos a ele pelos trabalhos que eles realizam em prol do nosso bem, pelas orientações que nos passam, e ao nosso mentor maior, Jesus, esse nosso grande amigo, esse nosso grande companheiro. E não nos esqueçamos também de Maria de Nazaré, nossa mãe querida, nossa mãe amiga, nossa mãe parceira. Sabemos o carinho, o amor que ela tem por cada uma das nossas famílias e que se faz presente sempre, sempre e sempre. Que assim seja. Uma boa noite. Muito obrigado, Rodrigo, aí pela oportunidade e que fiquemos sempre em muita paz, muita luz. Beth, Silvana, foi um prazer dividir esse espaço com vocês, tá? Um aprendizado com vocês é excelente sempre, né? Muito obrigado, tá? Obrigado, gente. Obrigado pela experiência. Não deu tempo de fazer o que é o Espiritismo, a gente pode marcar outra live, pessoal. Tranquilo. A gente pode marcar e a gente... depois eu passo a data, eu vou ver aqui, né? Pode ser para março ou para abril, né? Obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Foi muito bom participar com vocês. Ai, adorei, amigos queridos. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Um beijão a todos. Beijo. Já vai, Beth? Então, pessoal, como não deu tempo de passar o que é o Espiritismo, o que o Nestor ia falar, então a gente vai marcar o que é o Espiritismo para o ano que vem. Fiquem com Deus, muito obrigado.